Você quer ter um poço tubular d'água, o tão sonhado poço, e não sabe a profundidade de perfuração? Então você está no vídeo certo. Meu nome é Fábio Luz e sou um caçador de águas subterrâneas. Bom, esta deve ser uma das maiores dúvidas para aquele que quer fazer uma perfuração de poço tubular d'água. O quanto eu devo perfurar? Isso é uma informação muito importante, porque é esta informação que vai definir o custo da perfuração. E o profissional que vai estimar a profundidade de perfuração é justamente o caçador de águas subterrâneas. Agora tem que ser não um bom caçador, mas um excelente caçador de águas subterrâneas. Quando você for contratar esse profissional, e tem que contratar esse profissional, lembrando que as 4 etapas para se ter um poço tubular de sucesso é a marcação, perfuração, limpeza do poço, que é o desenvolvimento, e o bombeamento. Eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto. Mas voltando, para você contratar um excelente caçador de águas subterrâneas, você tem que entender a metodologia que ele utiliza. É um caçador que só utiliza a radiestesia, a ciência milenar? Ele vai utilizar a vareta, a forquilha, vai utilizar pêndulo? Beleza. É um caçador que vai utilizar da ciência moderna? Vai utilizar os instrumentos geofísicos? Beleza. Então, você tem que entender e saber qual a metodologia que ele utiliza. Se você contratar apenas um radiestesista, ele vai estimar. Beleza. Se ele for um radiestesista muito bom e tiver uma acertabilidade alta, legal. Então, ele vai fazer o estudo e vai dizer, olha, aqui é uma estimativa de identificarmos uma fratura com água aos 30 metros. Beleza. Então, você tem uma estimativa que deve fazer uma perfuração mínima de 30 metros, arredondando 50 metros. Beleza. O outro profissional, o da ciência moderna, ele vai dizer, olha, nesse estudo aqui eu identifico uma fratura aos 50 metros e outra aos 70 metros. Arredondando, você pode fechar esse poço até os 100 metros, ok? Então isso vai dar um parâmetro muito importante da estimativa do valor na sua perfuração. Isso é muito bacana. Eu sempre bato na mesma tecla. Contrate o profissional que utiliza ciência moderna com ciência milenar. E aquele profissional que utiliza das mais variadas ferramentas para se ter uma acertabilidade maior, visto que ainda não é 100%, ok? Então, quando você contratar o profissional, você vai perguntar, você estima a profundidade? Se ele disser não, então não é interessante contratar esse profissional. Se o profissional disser não, estimo, aí você vai fazer outra pergunta. Qual a metodologia que você utiliza para estimar a profundidade para a obtenção de água nessa perfuração? Aí ele vai dizer, não, eu utilizo a metodologia geoelétrica utilizando o eletroresistivímetro. Eu vou gerar um gráfico e vou mostrar para você. O outro profissional vai dizer, não, eu utilizo a forquilha, então na forquilha eu vou dar uma estimativa. E a partir daí você vai tomar a decisão, ok? Então, isso é muito importante porque vai dar o parâmetro de profundidade. O ideal é sempre você contratar o excelente marcador. O excelente marcador é que faz a união da ciência moderna com a ciência milenar, porque quanto mais ferramenta ele utiliza na metodologia, maior o índice de acerto. Eu vou colocar um vídeo aí na sequência para você observar sobre uma metodologia que eu utilizo, que é o mapeamento geoeletrográfico. Nesse mapeamento se tem a possibilidade de identificar as fraturas em função de uma profundidade de até 300 metros. Observe aí no vídeo. Então, o equipamento geofísico ele joga uma corrente elétrica numa profundidade de 0 a 300 metros. Quando ele joga essa corrente elétrica, essa eletricidade, ele vai ultrapassar todos os componentes ali do subsolo de 0 a 300 metros aqui, ok? Então, pontos com maior condutividade elétrica são pontos com a maior potencialidade para se ter água subterrânea e é representado pela cor azul. Então, observamos aqui, pessoal, 3,
pontos com tonalidade azul. Essa primeira bem rasinha, essa segunda e esta outra mais profunda. Então a corrente elétrica aqui ela passa de forma rápida e fácil. Aqui já tem uma resistividade, já tem uma resistência, por isso que significa alta resistividade, pontos que tem uma dificuldade de passagem elétrica do elétron. Aqui já flui de forma fácil, dificuldade flui de forma fácil. Quando o elétron flui de forma fácil, significa dizer que aquela mancha tem alta condutividade elétrica. Se tem alta condutividade elétrica, tem a potencialidade de se ter água subterrânea, porque uma das propriedades da água é ter alta condutividade elétrica. Em outras palavras, a água produz campo elétrico, interagem de forma bacana com o elétron, conduz eletricidade. Se você estiver no banheiro ou na piscina e cair algum componente elétrico, você vai tomar um baita choque. Já em situações onde se tem o componente rochoso, aqui nesse caso um granito grinais, é uma rocha metamorfizada, então aqui vai ter dificuldade do elétron passar. Dificuldade do elétron passar, cor vermelha, facilidade, cor azul. Lembrando que isso é uma potencialidade, porque nesta mancha aqui pode ser simplesmente uma argila molhada ou uma argila úmida. E argila molhada ou úmida tem semelhança com o componente água, porque também tem uma alta condutividade elétrica. A análise sistemática das três metodologias, vamos gerar uma interpretação onde vamos chegar perto dos 100% de acerto. Então, que legal, né? Você observou no vídeo que esta metodologia, que é uma das metodologias que eu utilizo, identifica numa profundidade de até 300 metros os pontos com maior potencialidade para se ter água subterrânea. Então, nesse exemplo que você viu, observamos três fraturas, uma mais rasa, uma intermediária e uma mais profunda. Então o cliente nessa perfuração ele foi até os 125 metros, porém ele podia ter parado antes. Então ele foi até os 125 metros para poder aumentar a vazão e assim ele fez. Eu vou deixar aqui em algum local esse vídeo que ficou bem interessante, tá? O vídeo completo. Então é isso. Se você deseja saber a profundidade de perfuração, siga toda essa orientação que eu passei para você. E aqui no final deste vídeo eu vou deixar um card em que, nesse card, quando você clicar, você vai ter acesso como ter o poço tubular de água perfeito, contratando um excelente marcador. Se você gostou dessa informação, ó, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e qualquer comentário é só colocar aqui embaixo que eu respondo um por um com a maior satisfação do mundo. Vamos embora. Água é vida, água é alegria. Vamos embora ver água jorrar. Show! Água é vida, é a riqueza do planeta. Nada vive sem água, se ela acaba a morte chega.